Uma condição muito comum da gente encontrar no consultório é a miopia. E aí, quando a pessoa chega pra gente e pergunta, a pessoa faz a seguinte pergunta: doutor, eu não estou conseguindo enxergar bem de longe, o que que eu tenho, o que que eu faço, como é que eu consigo enxergar melhor? A gente faz todos aqueles exames, quando a pessoa pergunta isso pra gente, a gente examina a pessoa e chega no diagnóstico de que é miopia. E dá a resposta para a pessoa: olha, você vai ter que usar óculos. Quando a gente fala isso, uns gostam, outros nem tanto. Mas para enxergar bem, tem que usar óculos. A verdade é essa. E hoje eu quero te explicar o que é miopia e 3 coisas muito importantes sobre isso. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Quando a gente fala para a pessoa que ela vai ter que usar óculos, geralmente a pessoa não gosta. No primeiro momento a pessoa rejeita. Mas um ponto importante é que geralmente a pessoa começa com miopia já na infância. E por que isso? Porque a miopia tem um fator genético. Então, geralmente ela é herdada. E se ela é herdada, ela já começa a manifestar desde cedo. E esse é o primeiro ponto. Eu bato muito nessa tecla. Pais, levem seus filhos para fazer uma avaliação oftalmológica todos os anos. Isso é muito importante. Tem situação que a criança pode ter miopia mais alta em um dos olhos e pouco grau ou quase nada de grau no outro olho. E aí, no dia a dia da criança, ela nem percebe que um dos olhos tem essa dificuldade. E por que isso? Porque ela enxerga bem com o outro olho. E como ela não tem referência, ela vai levando o dia a dia dela. E muitas vezes os pais nem percebem isso. Quer ver um detalhe que pode acontecer, um detalhe muito importante? A criança, ela começa a apertar os olhos para enxergar melhor. A criança começa a fazer assim, até o adulto faz isso também. Ele começa a apertar para poder enxergar as coisas de longe, fica apertando os olhos assim, para poder enxergar melhor. Ou então, ela começa a ver televisão também muito colado na tela. Ou ainda, a criança começa a pegar o celular e ficar com o celular grudado no rosto. Tudo isso pode ser indicativo da presença de miopia. E um detalhe importante: o uso excessivo de telas já está mais que comprovado que pode aumentar o desenvolvimento da miopia. Então, esse assunto é muito importante. A gente precisa fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo começar a usar óculos, melhor. E se demorar a começar a usar os óculos, pode aparecer, por exemplo, um problema que chama ambliopia, popularmente conhecido como olho preguiçoso. O nome técnico é ambliopia. Vou deixar o nome aqui embaixo. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre esse assunto bem detalhado, bem explicado, ambliopia. Ou seja, precisa começar a usar cedo. E olha, gente, miopia é uma condição onde o olho forma a imagem antes da retina, por causa de um aumento do tamanho do globo ocular. A gente chama de distância anteroposterior. Essa distância ela é maior que o normal, um olho longo. E isso causa uma dificuldade de enxergar de longe. Quanto maior o grau, menos a pessoa enxerga. E tem situação onde a pessoa tem um grau tão alto que ela não vê nada além de um palmo na frente do rosto. Às vezes, até menos. Então, o diagnóstico precisa ser feito de forma precoce. Olha, para quem quiser detalhes sobre tudo isso que eu acabei de falar, sobre tudo de oftalmologia, acesse o meu conteúdo na Hotmart. Lá tem tudo detalhado e com imagens maravilhosas. Confere, vale a pena. E para quem gostar, eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão, de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas, super importantes para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. Orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Tá na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá porque está muito legal. Bom, então a hereditariedade é o primeiro ponto da miopia. Agora o segundo ponto que eu quero citar aqui hoje é que a miopia pode ser corrigida com óculos, com lente de contato ou com cirurgia refrativa. Claro que depende de cada caso. Depende, por exemplo, da idade da pessoa, depende da estabilidade do grau, depende de quantos graus que a pessoa tem. São vários fatores que a gente tem que levar em consideração, que a gente precisa analisar para tomar a melhor decisão. Assiste um vídeo meu que chama Óculos ou Lente de Contato, um vídeo lindo. Tem um outro vídeo que chama Cirurgia Refrativa. Eu dou uma aula importante sobre cirurgia refrativa nesse vídeo. Assiste para você entender quais são as possibilidades, como que a gente pode tratar a miopia. Tem muitas técnicas cirúrgicas, cada uma mais adequada para cada caso. A gente tem, por exemplo, PRK, Trans-PRK, LASIK, femtosegundo. Tem caso
que a pessoa não pode fazer a cirurgia. Se ela tiver, por exemplo, uma córnea fina, ou existe um outro caso, por exemplo, onde a pessoa tem uma córnea muito curva, um excesso de curvatura, tendendo, por exemplo, ao ceratocônio. Assiste um vídeo meu que chama córnea fina. Se a pessoa tem uma córnea muito fina e dependendo do grau que ela tiver, ela não pode fazer a cirurgia refrativa. Vocês estão vendo como que tem que analisar vários fatores para a gente poder saber qual que é a melhor forma de tratar? Então é a famosa história, cada caso é um caso. E quem quiser assistir um trechinho de uma cirurgia refrativa, vai no meu Instagram, vai em destaques, onde está marcado cirurgias. É o segundo vídeo de cirurgia. E aumenta o som, porque dá para ouvir o barulhinho que o aparelho faz durante a cirurgia. Meu Instagram está muito legal, confere lá. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação, ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui hoje, para quem tem miopia, é aqui cabe uma explicação importante. Quanto maior o grau de miopia, mais atenção a gente precisa ter. Para duas coisas. Quem tem grau alto de miopia, precisa ser acompanhado nesse aspecto, avaliação de retina e avaliação de glaucoma. Existe uma tendência maior para essas duas situações, problemas da retina e glaucoma. Isso não quer dizer que a pessoa obrigatoriamente vai ter isso, que ela vai desenvolver isso. Não, não é isso, o ponto não é esse. Mas os pacientes que têm alta miopia, eles têm que cuidar mais disso. E de que forma? Fazendo consulta de rotina, evitando traumas na cabeça e traumas oculares, usando corretamente os óculos ou as lentes de contato e não esfregar os olhos. Isso é muito, muito importante. Mas de uma forma geral, claro que vale para todas as pessoas, de uma forma geral, precisa cuidar. O automíope, ele precisa cuidar dele mesmo, para evitar dor de cabeça. Tudo que eu falo aqui no canal é sempre no sentido de prevenção, saúde, cuidado. A gente tem que estar à frente dos problemas. A gente tem que estar um passo à frente, sempre já sabendo o que pode acontecer na nossa vida. Se a gente usa o conhecimento a nosso favor, a gente fica na frente de muita gente. E isso vale para tudo, combinado? Hoje foi um vídeo muito importante, orientações importantes para quem tem miopia. E mais uma vez, pais ou responsáveis pelas crianças, levem seus filhos no oftalmo, pelo menos uma vez por ano. Isso é de extrema importância. Grande abraço!